Esse é um tempo com a palavra de Deus. Feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus pedindo a direção do Espírito sobre todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença com grande alegria, com grande contentamento e satisfação, porque o Senhor é um Deus realmente maravilhoso, ó Pai. Percebemos e temos vivido e experimentado as Tuas maravilhas, ó Pai, dia após dia das nossas vidas. E como nós cantamos aqui, Senhor Deus, o Senhor é digno de tudo, ó Pai. Pois tudo vem de Ti, Pai, tudo é para Ti, tudo, portanto, para o Senhor é a glória. E glorificado seja no nosso meio, glorificado seja na história da nossa igreja, glorificado seja nos aniversários, nas vitórias, nos sonhos realizados, nas bênçãos concedidas. Tudo é para Ti, Pai, toda a Tua glória do Senhor, que é um Deus presente, amoroso, abençoador, um Deus que benevolentemente, ó Pai, tem caminhado conosco e nos feito sorrir alegremente na Tua presença e junto com o Teu povo, e nós estamos muito alegres por isso, Pai. Muito obrigado por essas bênçãos partilhadas e participadas aqui juntos na realidade da Tua igreja também. E meu Senhor, eu quero orar agora, eu quero pedir pela Tua palavra que a gente vai estudar junto. Nós queremos, ó Deus, entender e absorver e nos exercitar nas lições que o Senhor tem para nós, porque queremos, ó Pai, ser cada vez mais completos, mais cheios, ó Pai, daquilo que a riqueza da palavra nos traz, para que a gente de fato, sim, conheça a Bíblia e viva a Bíblia, ó Senhor. É assim que nós oramos. Abençoe dentro desse assunto, dentro desse tema, conduza a nossa conversa, a nossa discussão aqui, o nosso ouvir do Senhor, para que a gente saia, ó Pai, alimentado espiritualmente também, porque é para isso, especialmente e principalmente, que viemos aqui nessa noite. É assim que nós oramos, ó Deus, nos abençoe aqui, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Bem, igreja, nós estamos então nesse composto desses 2 meses, olhando esse assuntão que nós temos conversado, sobre construção, sobre edificações, mãos à obra. E a gente tem feito isso, relembrando aí, dentro do contexto bíblico do livro de Neemias, lá do Antigo Testamento. Domingo a domingo a gente tem observado a vida de Neemias, porque a vida de Neemias tem muito a nos ensinar. Neemias tinha uma grande obra para fazer, uma obra física, concreta, massa, bloco, portas, madeira. Mas a gente vê o Neemias que experimenta essa obra vivendo uma vida de contrição, uma vida de piedade, uma vida de busca ao Senhor. A vida de Neemias não é só aquilo que ele tinha que fazer no mundo físico, mas principalmente, essencialmente, viver a profundidade do que Deus tinha, queria e desejava para ele naquele momento da sua vida. Então nós temos muito a que aprender com Neemias e ele tem muito a nos ensinar. Eu tenho sempre relembrado também que nós falamos obra aqui, estamos ilustrando com esse exemplo, mas as nossas vidas é esse campo, é esse terreno onde obras têm a acontecer, precisam acontecer o tempo todo. Obras, sejam novos cômodos, sejam novas edificações do zero, sejam novos alicerces que trarão algo novo, ou sejam cômodos, dependências, realidades que existem e que precisam ser reformadas para que sejam melhores. Seja aquilo que vai vir de novo, seja aquilo que será revitalizado, reformado, virá para trazer uma outra realidade abençoadora. E aí a gente não está falando só de construção física, material, mas nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando do nosso serviço ao Senhor, nós estamos falando de ministérios, nós estamos falando da nossa dedicação no mundo que não tem a ver pura e simplesmente somente para conosco apenas, mas tem a ver com o nosso próximo, porque Deus nos chama a amá-lo acima de qualquer coisa e amar o nosso próximo também. E assim temos obras para viver, construções para empenharmos no cotidiano das nossas vidas. A gente tem aí uma série de mensagens, vários temas, você pode depois assistir na internet, mas no domingo passado nós falamos o quê? Sobre Neemias, em que ele vai viver nesse processo dessa obra, entendendo os tempos corretos e adequados de viver cada uma das coisas que ele precisa fazer.
Existiu um grande período de tempo em que Neemias se calou. Ele se calou para fora, mas sim de uma forma introspectiva, ele se voltou para Deus para entender com clareza o que ele precisava fazer. Mas chegou o tempo dele agir, e a gente viu isso na semana passada, quando ele chega em Jerusalém, começa ali a inspecionar, a circular pela cidade. E uma vez inspecionado, ele então vê que é a hora de aí sim, ele falar para os demais, envolvendo, engajando, movimentando outras pessoas para a obra. Não é? Então nós vimos tudo isso na semana passada. E hoje o que nós vamos conversar tem a ver sobre entender que toda obra, depois que ela é movimentada, ou seja, que ela começa a sair, envolver pessoas, tomar proporção, ela também precisa de condições favoráveis, ou seja, de viabilidade, para que ela tenha o seu desenvolvimento realmente eficaz, que ela chegue até o fim. Toda obra ela precisa ser viável para que ela seja concluída. Ela precisa ser garantida de alguma forma, ter condições que possibilitem ela chegar até o seu fim. Quando eu era pequeno, no bairro que eu morava, era um bairro, né, de, enfim, muitas casas, e as casas naturalmente tinham um perfil comum, um perfil simples, todas elas, mas a gente circulando no bairro, quando a gente ia, passava pela padaria, em frente à padaria tinha uma esquina, e ali alguém pretendeu construir uma casa, mas uma casa diferente, uma casa muito melhor do que eram os perfis das casas daquele bairro. E era uma construção que a pessoa começou a fazer, e obra é assim, você de um certo ponto até um certo momento você não entende meio o que está acontecendo ali, mas chega um certo momento em que você começa a entender o que o construtor idealizou. À medida que as paredes sobem, o telhado vem, as estruturas começam a ser definidas, você começa a perceber a característica daquela casa, daquela edificação, o que o dono pretendeu e projeta para que ela fosse. E todas as vezes que a gente passava em frente essa casa que estava em construção, a gente observava e falava assim: nossa, essa vai ser uma casa muito boa. Essa casa vai ser certamente a casa mais bonita do bairro. Essa casa vai chamar atenção, ela fica numa esquina, é uma situação projetada, é numa rua bacana, essa casa vai ficar um espetáculo. Só que até um certo momento, o construtor, o proprietário ali, ele construiu aquela casa, só que ele parou. A obra não caminhou mais. Eles moravam ali naquela área da casa que no futuro haveria de ser talvez algum porão, alguma coisa ali, a casa era na parte de cima, mas a obra não acontecia. E foram passando os anos e a obra não acontecia. E por que essa obra ela não acontecia? Porque estavam faltando condições, estavam faltando as situações que tornavam aquela obra ser viável para que ela continuasse e chegasse até o seu fim. Resumo da ópera: passou muito tempo, aquele terreno foi vendido, alguém comprou, demoliu tudo aquilo, construiu um outro empreendimento que não tinha nada a ver com uma casa, fez um comércio amplo ali, e aquela casa que foi um bom projeto, não se consumou. Por mais que o projeto fosse muito belo, fosse muito bonito, ela não aconteceu, porque de alguma forma, ela não foi um projeto que de uma certa maneira a gente pode entender que era viável, porque faltou alguma coisa. Certamente, possivelmente, faltou dinheiro, faltou recursos, faltou mão de obra, faltou os motivos, os argumentos que possibilitassem aquela casa de chegar ao seu estado final. Mas nós hoje vamos olhar aqui então o final do capítulo 2, vamos ler aqui, nos dedicar a 2 versículos aqui, e a gente vai perceber Neemias enfrentando uma condição, um episódio aqui de oposição. Não é? Nós não vamos entrar propriamente no tema da oposição hoje, porque nós vamos falar dele no próximo domingo, num dos 2 próximos domingos que nós vamos iniciar essa série. Mas é um momento em que se caracteriza ali um dos lances que o livro cobre e fala de oposição. E nós vamos ver que esse comentário aqui, que trata dessa situação, dessa condição de oposição, ela também se conecta, ela se liga a essa situação do quão viável a obra era para Neemias, do ponto de vista geral, o quão ela era garantida de acontecer pelo sim ou pelo não, a depender de quem estava olhando para aquela situação. E aí eu convido então para que você abra a sua Bíblia, se você já não o fez, ou o celular, a Neemias capítulo 2, a gente vai se dedicar aí aos versículos 19 e 20.
Neemias 2, versículos 19 e 20. O que a gente tem aqui antecedente a isso foi que Neemias ele rompeu o silêncio, mobilizou pessoas e a mobilização para a obra acontece. E então a gente chega no 19 que diz assim, leio aqui na NVT. Depois de todas essas coisas, que foi dado o aviso, as pessoas ali de Judá, eles souberam que a boa mão do Senhor estava com Neemias, e aí eles falam, vamos realizar essa boa obra. A gente chega então no versículo 19, que diz assim, quando então Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, sempre lembrando que é Neemias que está contando essa história, quando eles souberam do nosso plano, eles zombaram de nós com desprezo. A NVI vai falar assim, eles zombaram de nós, eles desprezaram a nós. E então eles perguntaram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, Neemias responde a eles, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então nós vemos esse momento aqui em que essa leitura acontece. Eu quero contar um pouco aqui sobre esse contexto aqui do que a gente tem aqui dessa situação aqui. Porque nós temos estudado aí por alguns bons domingos aqui Neemias e a gente ainda não falou desse pessoal aí, desses nomes aí. Muito embora até no capítulo 2, lá atrás, a gente já vê a menção sobre pelo menos a Sanbalate e Tobias, ou Sambalá, dependendo aí da versão da sua Bíblia que você lê. Mas o que acontece aqui? Sanbalate, ele era o governador de Samaria. Samaria que era a central, o governo, a capital do Reino do Norte. Quem vem na EBD, quem veio aí hoje, sabe muito bem essa diferenciação, nós falamos sobre isso hoje, né? Samaria ficava ao norte de Jerusalém, e havia um governador posto lá, pelo governo da Pérsia, e esse governador, ele se chamava Sanbalate. Tobias, ele era o governador da região, que biblicamente nós conhecemos por Amon, que fica ao norte também, mas mais ao leste, ali naquilo norte, leste, a gente chama nordeste, de Jerusalém também. E eles dois, eles já tinham sido mencionados lá atrás no versículo 10, e também referentes a uma situação de oposição, tá? E o Gesem, que a gente leu aí aqui na primeira vez, ele era um líder árabe, provavelmente aí de tribos árabes, governador de tribos que dominaram, debaixo da permissão, claro, do governo da Pérsia, a região leste para o sul, região ali que fica Moabe e Edom. Então o que acontece? Nós estamos falando de 3 governadores que ficavam ali, eles eram vizinhos da região de Jerusalém. Eles estavam no entorno, eles começam então a perceber essa movimentação, essa notícia, essa boca pequena que começa a falar sobre obras, sobre materiais que estão chegando para que os muros fossem retomados em serem construídos. Porque eu recordo com você de que nós já vimos indícios claros aqui em outros domingos, de que Esdras, que chegou antes, já tinha tentado retomar essa construção dos muros aí. Eles eram governadores e dentro das funções que eles tinham sim poder e influência. E aqui nós podemos perceber e compreender que eles então começam já a se movimentar numa definição de uma oposição. E por que oposição a gente pode pensar assim? Oposição porque talvez ou eles tivessem algum interesse sobre Jerusalém, eles não queriam que aquela cidade voltasse a se reerguer, porque de alguma forma eles queriam alguma situação favorável diante dos interesses que eles tinham, ou porque talvez eles não queriam um vizinho forte do lado deles, eles preferiam que Jerusalém ficasse jogada às traças, para que não, aquilo de alguma forma, aquele local, aquela cidade, que já tinha sido tão grande na história, não pudesse ser algum tipo de ameaça, algum tipo de conflito para com os interesses que eles tinham ali. E eles então se juntam ali para tecer essa crítica ali, essa oposição a essa situação de obra ali do que a gente tem.
E aí eu chamo o destaque aqui para vocês aqui, diante de algumas partes que a gente vai ver nesses versículos 19 e 20. A gente vê então aqui o versículo dizendo para eles que quando eles souberam do plano de restauração, eles zombaram desse intento, desse plano, desse propósito de obras. Zombaram, dentro do nosso contexto, é o que? Eles tiraram sarro, eles tiraram barato, eles ridicularizaram aquele interesse, aquela iniciativa de quererem reconstruir. E quando a gente pensa neles tirando um sarro, zombando, a gente pode entender que eles estavam satirizando sobre aquela causa, eles estavam fazendo uma piada, é como se fosse assim: sério? Sério que vocês estão pensando em reconstruir isso aqui? Não é? E eles também desprezaram a eles, porque quando a gente vê zombar, eles estavam zombando da causa, mas desprezaram eles que estavam envolvidos com aquela causa ali. Não é? Eles ridicularizaram não somente a intenção da reconstrução, como também as pessoas que estavam acreditando ali naquele projeto. E eles então vêm questionar ali a Neemias sobre aquela movimentação. E é um questionar, não é porque eles tinham dúvidas, não é porque eles queriam entender, não é porque eles queriam informação, mas é porque eles queriam justamente pôr em descrédito aquela situação ali, e eles vêm com aquele tipo de provocação, aquele tipo de pergunta que tem a ver com desacreditar da causa ou até ameaçar indiretamente, aquela coisa sutil. E é aí que eles colocam essas perguntas então para Neemias: o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão se rebelando contra o rei? Por que esse tipo de pergunta que eles fazem aqui? Porque a gente está falando de Jerusalém, né, do reino de Judá, que era um reino subjugado pela Pérsia, um reino que queria se organizar de uma forma a fechar seus limites. Quando você fechava portas, como você tinha muros definidos, isso tinha a ver com o quê? Com proteção, com segurança. Tem a ver com uma articulação política, né, de cidade ali, de poder oferecer resistência. E eles já sabiam da história também de Jerusalém que fez muita resistência lá atrás quando os babilônicos vieram, então eles colocam isso em questão. Mas no versículo 20 a gente vai ver Neemias respondendo a eles, e Neemias então ele vem numa outra direção de resposta. É importante a gente prestar atenção nisso aqui. Neemias ele vai e responde assim: olha, relendo 20, o Deus dos céus nos dará êxito. A resposta de Neemias é assim: vocês estão com o tipo de pergunta de vocês levantando causa para descrédito, para ameaça, para desacreditar do projeto? Pois eu digo o contrário, o Deus dos céus nos dará êxito, porque nós, seus servos, começaremos a reconstruir o seu muro. Ou seja, este muro, é uma forma deles dizerem assim: essa obra ela não tem a ver conosco, mas essa obra é dele, e nós que somos servos dele, vamos fazer a obra que ele quer fazer aqui, e ele vai dar esse êxito, ele vai capacitar para que isso aconteça aqui. Então é interessante, porque a gente vê aqui os homens do entorno ali de Jerusalém falando assim: vocês estão querendo se rebelar contra o rei humano, eles estão querendo dizer. Neemias vem responder assim: não, o Deus vai capacitar com que o nosso Deus, o Deus dos altos, o Deus dos céus, ele vai capacitar com que a gente termine aqui. Se eles vêm aqui provocar uma ideia, uma noção de descrédito, de fracasso, Neemias corresponde com o quê? Vai ter êxito, vai ser bem sucedido, porque Deus está configurando essa situação de obra aqui. E como isso vai acontecer? Eles perguntam para Neemias: vocês estão se rebelando? Isso aqui é um ato de rebelião, uma movimentação contra o reino? Não é? Mas Neemias ele vem responder assim: não, nós somos servos de Deus e nós vamos fazer essa obra. E aí Neemias complementa: olha, vocês não têm nenhuma parte, vocês não têm nenhum direito legal, vocês não têm nenhum direito histórico sobre Jerusalém. Nós somos servos do Senhor, Deus dos céus, essa cidade é dele, nós somos servos dele, essa obra é dele, e nós estamos aqui por ele, e ponto final. Neemias estabelece isso aqui. E tem um ponto bem interessante, tem um estudioso de Neemias chamado Kidner, que ele fala assim, que quando Neemias ele dá essa resposta, ele está querendo estabelecer o seguinte: olha, nós somos servos desse Deus, essa obra é dele, essa cidade é dele, nós temos todo o porquê de estarmos aqui, de fazer isso, e vamos fazer isso, seremos bem-sucedidos.
Só que vocês não têm parte aqui, ou seja, vocês não têm o que fazer aqui, vocês não têm parte nesse presente. Vocês não têm direito legal aqui, ou seja, vocês não têm uma responsabilidade futura sobre esse local aqui, porque vocês não têm herança nesse lugar. Vocês não são povo daqui, vocês não são desse chão aqui. E vocês não têm também direito histórico, porque o passado desse lugar não tem a ver com a história de vocês. Mas tudo isso acerca de Jerusalém tem a ver com o nosso Deus, dos quais somos servos, estamos aqui para servi-los e fazer a vontade dele. E ponto final, conversa encerrada. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês o seguinte: Neemias, irmãos, ele tinha toda a situação do mundo, toda a situação humana provável para dar uma tremenda de uma carteirada aqui. Neemias, ele poderia ter falado assim: eu tenho cartas reais aqui. Eu sou amigão do rei, o rei mandou eu vir aqui, o rei me deu escolta, o rei me deu material, o rei falou para eu vir aqui. Olha, o rei me estabeleceu como governador daqui para fazer essa obra acontecer. Coisas que às vezes humanamente a gente faria, não era? Botar uma moral, botar uma banca. Quando vinha a oposição, falar assim: agora eu vou mostrar para eles com quem que eles estão falando. Sabe aquela brincadeira? Com quem que você acha que você está falando? Né? Clássica, né? Neemias, ele poderia muito bem ter feito isso, se ele estivesse fora da visão. Mas o que eu quero chamar a atenção sua aqui, minha, nessa noite, é que nós estamos falando de Neemias, um servo de Deus que está vindo de uma temporada de busca ao Senhor, de piedade, de contrição, de quebrantamento. Nós vimos aqui que ele ficou de uns 4 a 6 meses buscando ao Senhor, orando, jejuando, entendendo: o Senhor é a tua obra, é a tua cidade, é a tua história, é o teu povo, é o que o Senhor quer, e eu sou só um servo, Senhor. E até mesmo no momento desse aqui, ele não assume nenhuma atitude de arrogância, de chegar e falar assim: eu vou mostrar para eles quem eu sou, que eu sou maioral aqui. Mas na hora de se definir diante daqueles homens, ele fala: eu sou só servo, mas eu sou servo daquele que é mais poderoso, do qual vai fazer essa obra acontecer e ser bem executada. Isso aqui tem muito a nos ensinar, meus irmãos, porque isso vai justamente provocar aqui os pontos e as discussões que a gente vai olhar aqui nessa noite, do qual Neemias nos ensina a respeito das obras que nós temos a viver. Primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui é que quando nós falamos sobre essa nossa experiência da vida, sobre esse contexto de viver as nossas vidas e estarmos envolvidos em realizações, em construção de sonhos, projetos, articulações, obras que sejam, nós sempre vamos ter presente algo que é muito visível, muito perceptível para todos nós, algo que eu chamo de a lógica humana. Quando eu falo de lógica humana, eu estou falando sobre as ideias humanas, sobre a razão humana, sobre o que faz sentido, sobre o que não faz sentido. Isso está sempre presente para nós nas nossas questões ligadas aos projetos que se vivem na vida, e também estava para Neemias, também estava para Jerusalém, também estava para o reino de Judá. Neemias e ele e o seu povo, eles são questionados, e humanamente, irmãos, eles tinham toda a razão havia todo o sentido aquele questionamento. O que aqueles homens falaram era real, era verdade, tinha contundência naquilo aí do ponto de vista assim: puxa, vocês são escravos, estão se reerguendo aqui no meio da nação, o que vocês estão fazendo aí? Essa cidade está acabada, está entregue, vocês acham que vocês vão ter recursos, obras, mão de obra, braços para tudo isso? Não é? Vocês estão indo numa contrariedade ao rei, vocês estão se rebelando, vocês estão definindo novas portas, reedificando os muros. Essa história que tem um histórico de resistência, sério que vocês estão se reconstruindo? Tudo aquilo que eles colocam, que poderia compor aqui as perguntas deles de uma outra forma, numa outra linguagem, tinha o seu sentido. Jerusalém estava desolada, estava destruída, estava arruinada por ter estado tanto tempo abandonada. Muitos dos que foram para a Babilônia depois não quiseram voltar mais. Os povos que voltaram eram poucos, eram gente que estava realmente sofrendo, a gente viu isso. Eles estavam numa situação desfavorecida, sem meios, sem recursos.
E a lógica humana de se olhar tudo isso era meio que falar assim: nossa, ele veio aí, ele está achando que ele vai construir, ele acha que vai ter essa grande movimentação, essa grande obra, vai dar certo isso aí tem tudo para não dar certo, isso aí não faz sentido. Se rebelar contra o rei para um pessoal que é escravo e tudo mais. A lógica humana que sempre está presente, a lógica humana que tem a ver com os outros, mas tem a ver do próprio interior, do próprio coração do homem, tantas vezes também tão presente, estava lá para Neemias. As perguntas que foram colocadas, elas tinham o seu sentido, e tanto é que Neemias não responde a elas. Percebe? Neemias não vai responder essas perguntas, porque Neemias percebe que mais importante do que a lógica humana era o pensamento do alto do qual ele deveria estar focado. Neemias, ele estava ali vivendo um momento, uma etapa que era consequente de todo um outro momento de busca, de entender, de ouvir a Deus, de perceber Deus agindo ali já, e isso o capacitava ele estar cada vez mais comprometido com o que tinha para fazer. Então é mais ou menos assim: Neemias estava tão focado ali dentro do que ele tinha a fazer, que ele não estava pronto para perder tempo com conversa fiada humana, com a lógica humana, com aquilo que do ponto de vista humano parecia que ia dar certo ou não. Porque é isso que nós vemos aqui, que além da lógica humana, para aqueles que buscam, que se relacionam, que servem, que se rendem ao Senhor, Deus dos exércitos, existe uma lógica diferente, existe uma estação superior acima da lógica humana, onde tudo tem a ver com esse Deus que, estando presente, pode fazer sim tudo ser diferente. Neemias, ele tinha a consciência e a certeza da presença de Deus, e é por isso que a gente vê aqui ele sendo muito direto na resposta dele. Ele fala: olha, o Deus dos céus está aqui, ele faz parte dessa obra, ele é o mentor, ele é o viabilizador contra qualquer ameaça, contra qualquer ideia, ele fará com que sejamos bem-sucedidos. Ou seja, ele está dizendo: essa obra é viável sim, ela vai terminar, porque nós somos apenas servos daquele que quer construir aqui nesse lugar. Começaremos essa reconstrução, nós somos servos debaixo da liderança dele, nós vamos fazer essa obra, e quanto a vocês, apesar de vocês não têm nenhuma parte dela, porque vocês, apesar do poder, da influência, da presença de vocês, do olhar crítico, daquilo que vocês não querem que aconteça, ou façam existência para que aconteça, vocês não têm parte, vocês não têm direito, vocês não têm nenhum tipo de interferência aqui, porque quanto ao presente, quanto ao futuro, quanto ao passado desse lugar, aqui tem a ver com o que pertence ao Senhor Deus dos exércitos, e vocês não podem impedi-lo. Isso tem a ver com Deus dos céus e com seus servos e com seu povo. Nós, no caso, Neemias poderia dizer. E é muito interessante a gente ver esse Neemias que, tendo as convicções certas, para ele é muito lógico em pensar assim: se temos percebido Deus nessa dianteira, é viável a obra, ela é garantida, nós temos que trabalhar nisso. Às vezes a gente lendo aqui a resposta de Neemias, até parece arrogância, parece ser ele um pouco meio ousado, meio abusado de palavras aqui. Mas a verdade é que Neemias, ele estava assumindo uma postura de algo que ele tinha percebido que estava no coração de Deus. E ele não está aqui botando banca, ele não está querendo ser o maioral, ele é simplesmente servo daquilo que Deus queria fazer por meio da vida dele. E a gente vê então na postura e na fala de Neemias essa certeza sobre Deus, essa confiança, essa dependência de Deus, essa convicção de que ele estava para fazer o que Deus queria que ele queria fazer por meio da vida de Neemias. E ele sabia: olha, isso tudo vai ser bem sucedido porque Deus garante, Deus torna isso possível, Deus torna isso viável. E se existe a vontade de Deus, se existe o tempo de Deus, se existe o jeito de Deus, vamos viver isso. E aí, a partir, meus irmãos, do capítulo 3, você pode ler na sua semana, na sua leitura devocional, capítulo 3 de Neemias vai contar essa obra acontecendo. Mesmo contra toda a possibilidade humana, mesmo diante de todos os porquês negativos, de todas as críticas, de todas as faltas de sentido, essa obra vai desenrolar e vai acontecer. Ela vai avançar e vai terminar, e depois a gente vai ver isso em alguns detalhes no último domingo. Mas tudo isso porque essa obra era viável, porque Deus garantia, Deus a fez ser possível e ser viável. Aplicando para nós aqui nessa noite, meus irmãos,
quando a gente tem se dedicado a esses assuntos, essas conversas aqui nesses domingos, nós temos pensado e compreendido que Deus não nos chamou para ficarmos tranquilos, de boa, lá nas nossas Suzãs, fingindo com que não fosse com a gente, mas para botar a mão na obra. Mas para botar a mão na obra, para botar as mãos à obra, muitas vezes a gente vai se deparar com um fator chamado, recobrando aqui para nós agora, aplicando para nós, essa lógica humana estará presente. Se a gente parar e prestar atenção, gente, a gente vai ver que muitas vezes, sim, existem obras para acontecer nas nossas vidas, nas vidas de outras pessoas, em histórias que nós conhecemos. Mas nem sempre essas obras elas acontecem. Nem sempre essas obras elas de fato se executam do seu começo ao fim. Nem sempre elas se concluem. Tantas vezes existem tantas obras as quais nós assistimos lá fora, fora das nossas vidas ou dentro das nossas vidas, das quais a gente já viu que eram obras que foram iguais àquela casa que eu contei no começo aqui da mensagem. Coisas que começaram, coisas que tomaram uma forma, coisas que tomaram um certo aspecto de ser, que havia uma aspiração, uma idealização, algo que se de alguma certa maneira esperasse que fosse acontecer. Mas num certo momento, de alguma certa maneira, coisas fizeram aquilo parar. Não é? Porque tantas vezes é a lógica humana presente, é aquela consciência humana, é o que o homem diz, são os argumentos do homem, são as incapacidades do homem, são aquilo do qual o homem não pode fazer, simplesmente visita os contextos das suas histórias e o faz parar, e o não possibilita avançar diante de coisas que ele teria a fazer ou gostaria de fazer. Chamo a sua atenção para você pensar sobre tantas histórias que às vezes estacionaram, obras que pararam por causa da lógica humana, não é? E é algo que nós devemos pensar, porque sempre ela estará presente, sempre haverá essa tendência da gente ser limitado, da gente ser parado ao comentário das pessoas, à crítica das pessoas, ou ao nosso olhar com falta de fé, diz a respeito das coisas, essa coisa da lógica do que vai ser possível ou não, com pauta naquilo do que eu estou vendo, daquilo que eu estou pensando, raciocinando, não é? Tantas coisas que às vezes acontecem, e tantas vezes nós não vivemos uma progressão de obras, porque nós paramos diante das lógicas humanas também, por conta de eventos do passado, por conta de coisas que nos fizeram parar, comentários de pessoas, por meio de análises que não tinham ali, tinham seu sentido humano de dizer, e fizeram a gente parar, e nos levaram a parar de orar, nos levaram a desistir, a entregar, a jogar a toalha, porque a lógica humana estava presente, e ela, de alguma certa forma, ela estabeleceu um cenário que te fez, ou fez alguma pessoa de alguma história que você conheça, parar, como se Deus não existisse. O refletir desse assunto nessa noite tem a ver com entender com que Deus ele é o nosso garantidor das histórias. E quando Deus não está presente nas histórias, a lógica humana, tantas vezes, certamente ela vai nos mostrar assim, não tem sentido, não tem propósito, não vai ser possível, faltam recursos, faltam pessoas, faltam possibilidades, faltam portas abertas, faltam caminhos. Mas quando se vive um propósito de vida debaixo do caminhar, da direção de Deus, existe algo superior a essa lógica humana, isso é algo do qual o crente não pode perder de vista. Porque isso para Neemias era muito claro, não porque fosse algo do qual ele experimentasse e vislumbrasse pura e simplesmente a fé aqui. É claro que Neemias tinha fé aqui nessa altura, mas Neemias já vinha vivendo isso. Ele já tinha percebido a boa mão do Senhor presente, ele já tinha visto tantas coisas que nós já estudamos em outros domingos aqui, e ele entendeu que ele poderia olhar para o céu e ter certeza daquilo que o Senhor faria, se aquilo de fato nascesse do coração de Deus e tivesse a ver com o coração de Deus. Nós vemos aqui o Neemias que de fato projetou para isso, e isso está para nós também. Isso mostra o quanto a nossa vida cristã ela deve ser chamada a desafios, e isso não nos deve impedir de avançar,
Porque tantas vezes nós não avançamos em grandes histórias, em grandes sonhos, em grandes projetos e realizações de Deus nas nossas vidas, porque a gente fica restrito, preso, parado, àquilo que a lógica humana está ditando para nós. Se Davi fosse olhar somente para a lógica humana, ele teria enfrentado Golias? Nunca, jamais. Ele foi um louco. O próprio irmão dele, a própria família dele falou: o que você vai fazer lá? Mas é muito interessante a fala de Davi dizendo: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que faz a diferença, é isso que fez a diferença na vida de Neemias. Ele dizia assim: eu sou o servo dessa história que o Senhor está fazendo aqui, eu não vou deixar de corresponder àquilo que Ele me privilegiou fazer parte. Eu não vou deixar de ter parte naquilo que o Senhor está fazendo. Eu não vou parar naquilo que às vezes a minha humanidade está querendo estacionar, está querendo parar com essa obra, está querendo nem me deixar em começá-la, porque eu acho que eu não vou dar conta. Você por si mesmo, você não dará conta. Mas se Deus colocou algo no seu coração, se algo vem da parte do Espírito Santo de Deus para a tua vida, pode ter certeza que Ele te capacitará aquela realização. Isso é algo do qual nós, enquanto filhos de Deus, não podemos perder de vista. Nós estamos vivendo em tempos, em dias, em ocasiões dos quais estamos sendo desafiados a viver uma fé pura, verdadeira, cativa ao Senhor, entregue de obedecer cada mínima partícula da vontade dEle. E são tantos projetos, são tantas questões que vão nos desafiar sim. Mas se tudo isso tem a ver, se tudo isso converge para o grande plano e propósito de Deus, o nosso grande cenário que deve estar no nosso espectro é entender do Deus realizador e de que nada pode impedi-lo, e não a nossa própria lógica, e não aquilo que faz sentido, e não aquilo que de alguma forma eu pensei ou outros pensaram e contaram para mim, ou não de alguma certa forma pensar daquilo que eu estou vendo como possibilidade ou não, porque quando Deus vem, quando então Deus vem realizar aquilo que chegou a hora dele realizar, nada pode impedir. Poderoso aquele versículo que diz: agindo Deus, quem impedirá? E essa é a verdade do qual crentes no Senhor Jesus precisam viver as suas vidas, os seus cotidianos, se lembrando, porque nós vamos estar o tempo todo, assim como Jerusalém estava circunvizinhada de tanta gente que não queria o bem dela, ou não se importava, estava ali tecendo críticas, levando falas negativas, desacreditando, desprezando, questionando, ameaçando. Nas nossas vidas nós vamos ter situações, nós vamos ter contextos, nós vamos ter pessoas que também vão estar ao nosso redor nos desacreditando, não sendo a boa influência de apontar para a Bíblia, para a palavra, para o reino de Deus. Pessoas que vão fazer a gente lembrar das limitações humanas, pessoas que vão nos fazer lembrar de problemas que já viveram, pessoas que vão apontar para episódios do passado e falar: não pode dar certo porque as pessoas são assim, porque o ser humano não se pode acreditar no ser humano. Mas não, nós devemos ser aqueles que de fato vamos entender que temos uma realidade superior da qual a gente transita pela fé, da qual a gente se lança pela fé, da qual a gente caminha debaixo da direção de Deus, caminhando por certezas do qual pela fé nós experimentamos, de saber que o Espírito do Senhor está sobre nós, e se Ele acrescenta algo como plano, projeto, nada irá nos impedir também, ainda que não faça nenhum sentido do prisma humano. Temos que viver isso, temos que olhar para as nossas vidas, temos que olhar para os nossos desafios, temos que olhar para os nossos projetos, propósitos, para as obras a fazer e entender essa supremacia dessa realidade do Deus presente, que para Neemias fazia totalmente sentido. Quantas vezes a gente falou um pouco disso, creio que na semana passada, quantas vezes a gente perde tempo com conversas que a gente não deveria perder. Neemias aqui, ele dá uma resposta e fala assim: a respeito disso só tenho isso a dizer, essa obra do Senhor, somos servos dele, vamos reconstruir, essa vitória já é nossa e a gente não vai hesitar aqui não, e nem vou continuar essa conversa, porque ele estava focado no que ele tinha a fazer. E nós somos esse povo que temos que estar focado naquilo que Deus tem colocado as mãos para nós fazermos da parte dele.
Porque Ele quer ver a gente focado em fazer. Deus não quer que a gente fique parado, estacionado, parando as obras, ou nem começando, porque de alguma certa forma a gente está pensando sobre o que vamos poder fazer, sobre o que faz sentido, sobre o que se existe nas mãos para fazer aquilo ou não. Esse ano nós também já olhamos uma certa noite aqui falando sobre a multiplicação que Jesus fez em meio aos seus discípulos, e quando a gente falou, a gente viu essa importância de que na hora certa, no momento certo, Deus abre os recursos para toda a boa obra do que Ele quer realizar. Ele abençoa, Ele pega minúcias, Ele faz daquilo uma porção que alcança inúmeros e inúmeros. É o poder do Senhor. Mas por que tantas vezes a gente fica retrocedendo, a gente fica parando olhando para o nosso próprio tamanho, para a nossa própria dimensão pequena e não avançamos? Esse exemplo de Neemias nos faz crer e olhar para essa realidade da qual o crente deve viver, porque as obras estão colocadas. Às vezes a gente olha para pessoas e a gente fala: puxa, queria tanto que essa pessoa fosse salva, fosse ganha, fosse alcançada, mas ela não tem jeito, nunca vai haver chances para ela. E quantas vezes, meus irmãos, para se lembrar, quantos testemunhos a gente já viu de gente que ninguém dava nada por ela, mas era o Senhor que fez a obra, e o Senhor fez. É maravilhoso a gente ver o poder de Deus manifesto, e Ele faz. Não tem a ver com um convencimento, com uma articulação nossa. O que temos que perceber é olhar e reparar o que Deus tem colocado nas nossas mãos para edificar. E compreendendo isso, caminharmos debaixo da direção dEle. Não perder tempo com a dimensão humana dos nossos próprios pensamentos, mas simplesmente servir, fazer a vontade de Deus, empreendê-la conforme aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas para servir. Nós temos um desafio diante dessa mensagem, que é o de olhar para as nossas vidas e perceber coisas que Deus quer que a gente esteja envolvido. Edificações, seja em ministérios, seja na própria vida, seja na história das pessoas as quais Deus tem nos colocado, pura e simplesmente servir, para construir, para fazer a vontade de Deus, para ser útil para Ele, servindo pessoas, servindo a igreja, servindo a sua família, sendo quem Deus quer que você seja. Obras e obras e obras. Eu quero nesse momento, esse é um momento nosso com Deus, eu quero que você pare e pense sobre quais obras Deus tem colocado nas suas vidas, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Porque Deus, Ele não nos chamou para simplesmente viver uma vida de estabilidade, de coisa parada, de coisa que não se renova, de braços cruzados. Deus nos chamou para obras. Deus nos chamou para edificações. Se você tem provado do bem do Senhor na sua vida, se você tem visto obras se realizarem, grandes vitórias se concretizarem, glória a Deus por isso, mas saiba que com Deus assim, acabou uma obra, tem outra, porque Ele tem grandes coisas para realizar. Ele quer usar a tua vida para alcançar tantas outras pessoas, para que você seja útil, de valor no reino, e outras pessoas também te abençoem na medida que elas sejam servas do Senhor também. Mas existem obras para a sua vida, meu irmão, quero que você pense nisso. E eu quero que você também pense a respeito dessas obras, sobre qual tem sido a tua resposta a esse chamado às obras. Você tem sido arrojado? Você tem dito: não, vamos para cima, porque Deus está conosco, do que nós vamos temer, vamos que vamos. Não importam as vizinhanças, não importam os discursos, não importam os pensamentos que até na minha própria cabeça às vezes se articulam querendo me fazer parar. Eu vou avançar, eu vou caminhar por fé, eu vou atender aos propósitos de Deus, eu vou alcançar aquilo que Ele tem colocado para que aconteça na minha vida ou no entorno da minha vida, por meio de mim, sendo servo dEle. Deus tem obras, e Deus quer que essas obras aconteçam, e Ele quer que aconteçam como elas devem acontecer, na dependência dEle, na certeza, na confiança, no caminhar, na entrega a Ele, porque é Ele quem faz viável todas as coisas. Nós cantamos aqui hoje à noite: tudo vem dEle, tudo é para Ele, porque todas essas obras são dEle e nós devemos buscá-las para as nossas vidas. Feche os seus olhos, meus irmãos, vamos orar nesse instante. É assim que estamos diante do Senhor nessa noite,
reconhecendo quem somos e o quão carentes somos de Ti, Senhor. E tantas vezes somos essas pessoas que, em contato com esse mundo tangível, material, físico, nós paramos com as obras. Nós paramos com as construções, com as edificações, porque a gente olha para aquilo que está ao nosso redor. Sejam as informações, sejam os comentários, sejam as pessoas, sejam as nossas próprias conclusões, seja o que podemos ou não podemos, seja o que nós acreditamos ou desacreditamos. Tantas vezes a gente tem parado de fazer o que nós temos que fazer porque a gente está estabelecido na lógica humana. Mas se somos do Senhor, Pai, se somos teus filhos, o Senhor nos chama para viver num outro andamento, na fé e na dependência, no caminhar do teu Santo Espírito, Pai. E as obras não podem parar, meu Deus. Elas não podem parar porque é o Senhor, o dono, o realizador de toda boa obra que nasce no teu coração. Daquilo que vem do teu coração para nós realizarmos, ó Deus. Precisamos estar em sensibilidade e precisamos obedecer para que a gente seja abençoado e abençoe nesse mundo por meio daquilo que o Senhor nos coloca as mãos para fazer. E o Senhor garante, o Senhor torna tudo viável, Deus. Nós acreditamos, nós cremos nisso, Pai. Mas tantas vezes essa zona do pensamento humano limitado quer nos parar, quer estacionar as nossas obras, querem até demolir até aquilo que já foi feito, Pai. Coisas que começaram, coisas nos quais tantas vezes acreditamos, demos crédito, entendemos, confiamos, começamos, mas num dado momento tudo parou, porque de alguma certa forma a gente reparou onde a gente não devia ter reparado. A gente considerou aquilo que não devia ter levado em conta e paramos. Mas no nome de Jesus, Senhor, ao Senhor que torna tudo viável, nós te clamamos. Torna-nos, Pai, perfeitos executores e servos daquilo que o Senhor quer realizar por meio das nossas vidas. Que a gente não se mova, Pai, na zona dos nossos pensamentos racionais, lógicos, humanos, mas que para além deles, ó Deus, que eles estejam rendidos aos teus pés. Que eles, ó Deus, venham ser colocados diante de Ti, porque maior que a lógica, maior que o nosso raciocínio, maior do que as nossas articulações do sim ou do não ou dos porquês, está o Senhor que nada pode parar, que nada pode impedir. E é para o Senhor que nós queremos, Senhor Deus, servir no reino, servir as pessoas, construir os nossos ministérios, construir as nossas vidas, as nossas famílias, os teus feitos poderosos no mundo por meio das nossas vidas, sim, frágeis, limitadas, mas que servem ao grande poder que vem do Senhor e que nada pode impedir. Então faça assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, faça isso na história dessa igreja, faça isso, ó Pai, em meio a todo o teu povo. Não nos deixe estacionar aquilo que saiu do teu coração para que aconteça por meio das nossas vidas, mas que a gente retome, que a gente se comprometa, que a gente tenha alegria, que a gente vá para cima para construir, para tirar do chão, para fazer acabar aquilo que o Senhor quer fazer e quer realizar por meio das nossas vidas, porque nada pode te impedir, Senhor Deus. E se o Senhor, ó Pai, se alguns, ó Pai, pararem, o Senhor usará outros para realizar aquilo que o Senhor desejou, isso é um fato. Mas nós queremos ser aqueles que estão na situação de te obedecer, de viver o sobrenatural, de testemunhar o poder, de compreender a realização que vem do teu nome, Pai. Cremos nisso, Pai, buscamos por isso, suplicamos por isso e Pai, por favor, conduza cada filho teu aqui presente às obras que o Senhor tem colocado nas suas vidas, aos ministérios, ao servir, à fidelidade, à vida santa, à piedade, ó Pai, ao cumprir da tua vontade nas suas próprias vidas, ó Pai, edificando o reino aqui nesse lugar, mas sendo luz de Jesus por onde quer que for também. Nos abençoe a alcançar tudo isso no poder do nome de Jesus Cristo, Pai.